E aí, pessoal, tudo tranquilo? Hoje vamos falar sobre análise das estruturas. É um tópico extremamente extenso. Na minha graduação de engenharia civil, eu vi em três matérias diferentes. A gente pagava análise um, 2 e 3. Então foi pelo menos aí um ano e meio de muitas questões, muitas questões. A análise é um assunto muito maçante que exige essa repetição por parte do aluno para ter afinidade com os cálculos e também agilidade. Em algumas questões eram enormes. Eu lembro que na graduação a gente utilizava os livros do Susequinde e do Marta. E eu nunca gostei de nenhum deles. Sempre achei a forma que eles explicavam muito rebuscada. O Marta, principalmente. O Marta, eu nunca entendi. E aí eu pensei em escrever sobre, mas eu pensei que o resultado também fosse ficar ruim. E eu falei, não, vou fazer um vídeo porque eu acho que a análise estrutural é algo bem mais visual. Né? A gente precisa ter essa noção de espaço, ter noção dos momentos fletores, sentido de rotação, de direção das forças. E aí esse vídeo também pode ficar ruim. Mas vocês deixem nos comentários aí embaixo o que vocês acharam da explicação. Se ficou razoável, se ficou boa, se realmente ficou ruim para que eu possa melhorar. Tranquilo? Então, o foco desse vídeo hoje aqui é a banca Fundação Carlos Chagas, é a banca FCC. Então, eu separei acho que 10 ou 11 questões para a gente resolver, organizei elas em uma ordem para que a gente possa consolidar o conteúdo. Beleza? Então, vamos às questões. Vamos lá então resolver a primeira questão aqui da Arte São Paulo 2026. Fala que uma viga simplesmente apoiada, com um vão de 12 metros, está submetida a uma carga distribuída uniformemente de intensidade 4 kN por metro ao longo de todo o seu comprimento. Tem um desenho da viga aí, e fala: as reações verticais nos apoios A e B são respectivamente. Então, aqui é uma questão tranquila. Eu comecei realmente pelas questões mais fáceis para a gente poder consolidar o conhecimento. Então, aqui fazer o desenho. Ixi, Maria, não é isso aqui não. Calma, calma. Fazer aqui o desenho da nossa viga. Tranquilo, aqui um carregamento de 4 kN por metro. E aqui ela tem 12 metros. Então, o que esse carregamento significa? Que a cada metro a gente tem um esforço de 4 kN, certo? Então aqui a gente consegue perceber que se a gente multiplicar o carregamento pelo vão, a gente vai converter esse carregamento em um esforço pontual equivalente. Como assim? A gente tem aqui uma força equivalente dada por Q vezes L. Então, portanto, eu tenho que minha força equivalente, ela vai ser 4 kN por metro, vezes 12 metros. Então, minha força equivalente é de 48 kN. Então, eu transformei um carregamento, que era um carregamento linear, em uma carga pontual. Então, isso aqui, a gente pode dizer que é muito parecido com isso aqui. Beleza? E agora a gente tem condições de calcular aqui as reações de apoio AY ou AV ou RA e BY ou BV ou RB, né? Eu sempre usei a Y e BY na faculdade. Aqui agora fiquei um pouco confuso. Então tá aqui. E como que a gente calcula isso? Também tem N formas, né? Eu sei que tem um jeito fácil de calcular isso aqui, mas como eu falei, eu estou explicando bem passo a passo. E o passo a passo aqui é através da equação de momento fletor. Tá certo? A gente tem que a somatória dos momentos em quaisquer um dos apoios vai ser zero. Então, vou fazer a somatória do momento no ponto B igual a zero. O que é momento? Momento é força vezes deslocamento. Então, quando a gente observar aqui na nossa viga, a gente tem aqui AY é uma força, beleza? 48 kN é outra força e BY é outra força. A gente vai ter que fazer agora o momento em relação a B. Então, eu vou ter que AY vezes... Qual é a distância? A distância de AY até B é de 12 metros. É o vão inteiro da viga. Vezes 12. E observem o quê? Que o AY, ele, se a gente observar em relação ao ponto B, ele vai fazer a viga girar para cá, no sentido horário. Ele vai fazer essa tendência de giro. Já o esforço de 48 kN, ele faz a viga em relação ao ponto B girar
para cá, no sentido anti-horário. Então, são forças que possuem sentido de giro diferente. Isso é importante por conta do sinal, tá? Então, eles vão ter que, na equação, vão ter que apresentar sinais contrários. Então, eu tenho que AY vezes 12 menos... Por que menos? Porque 48 aqui apresenta o sentido de giro contrário ao que a gente adotou como positivo, nesse caso, que foi o horário. Tá? Então, AY vezes 12 menos 48 vezes 6, que é a distância aqui de 6 metros desse esforço até o apoio B. BY não entra. Por quê? Porque não tem distância de BY para B. A distância é zero, então na hora de multiplicar vai dar zero. Então não entra. Isso aqui tudo tem que ser igual a zero. Então eu vou ter aqui 12 AY é igual a 48 vezes 6. Portanto, AY é igual a 48 vezes 6 dividido para 12. Aqui eu posso cortar, aqui fica 2. Então, AY é igual a 24 kN. Deu positivo. Isso significa que o sentido que a gente adotou lá no começo, ou seja, para cima, está correto. Então, 24 kN para cima. Que ficou horrível, né? Cadê? Como é que desfaz aqui? Vou pegar a borracha, calma. 24 kN para cima. Beleza? Então a gente já sabe aí que a nossa resposta é a alternativa letra A. Ah, mas eu quero achar BY. Vamos achar BY. Para achar aqui agora, como a gente já tem esse esforço do AY, a gente usa, né, outra equação da mecânica, que é a somatória de forças em Y igual a zero. Por que zero? Porque a viga está em equilíbrio. Então, todas as forças nelas, quando somadas, tem que ser zero, tem que se anular. Somatória de força em Y quer dizer o quê? Que tudo que está para cima tem que ser igual a tudo que está para baixo. Então, para cima, a gente tem AY e a gente tem BY. Tem que ser igual a tudo que está para baixo, que é o esforço de 48 kN. Tranquilo até aí, né? AY a gente já determinou, BY a gente quer saber, igual a 48. Portanto, BY é igual a 24 kN. Também para cima. Ah, mas demorou demais, muita enrolação, equação, não sei o quê. Tem um jeito mais fácil de fazer? Tem. Tem um jeito mais fácil de fazer. Vou fazer aqui do lado. Primeiro eu fiz da forma mais explicada, mas tem um jeito mais fácil de fazer. Observe que eu converti aquele carregamento lá num carregamento pontual. Certo? Aqui tem 6 metros, aqui tem 6 metros. Aqui eu tenho uma reação vertical e aqui eu também tenho uma reação vertical, que eu chamei de AY e de BY. Pela simetria da viga, AY tem que ser igual a BY, tá certo? Porque isso aqui é um carregamento simétrico. A viga simétrica, não tem nenhuma condição diferente nos apoios. Então, o AY ele tem que ser igual a BY. E aí, com isso, eu consigo resolver só com o somatório das forças em Y igual a zero. Por quê? Porque eu vou ter AY, de novo, ó, bem passo a passo, né? Mais BY igual a 48, só que um é igual ao outro. Ou seja, aqui eu tenho 2AY igual a 48. Portanto, AY é igual a 24 kN. Como AY é igual ao BY, BY também é igual a 24 kN. Então, alternativa A, questãozinha tranquila, beleza? Vamos para a próxima. Então, vamos lá, segunda questão. A segunda questão aqui caiu na prova do Ministério Público de Alagoas, também em 2026. Evoluiu, né? Agora a gente tem aqui um carregamento trapezoidal, também uma viga biapoiada. A questão fala aí, a viga simplesmente apoiada na figura, com vão de 6 metros, está submetida a uma carga distribuída trapezoidal de 2 kN por metro no apoio A e 5 kN por metro no apoio B. De novo, a questão pede as reações verticais em A e B. Então, mais uma vez, a FCC cobrando aí reação de apoio. Esse carregamento aqui é o seguinte, a gente vai destrinchar ele para facilitar a nossa vida. Tá? Observem aqui primeiro, ó, traçar uma linha aqui, para o aplicativo me ajudar. Beleza. Observem que aqui é 2 kN por metro, essa linha.
E essa diferença aqui é 5 menos 2, 3 quilonewtons por metro. Por que eu peguei essa questão? Porque a gente já vai revisar o carregamento retangular e ver carregamento triangular. Isso aqui a gente pode considerar uma viga com esse carregamento aqui de 2. Calma aí que a canetinha tá sem bateria, não é possível. De 2 quilonewtons por metro, beleza? Mais uma viga com carregamento triangular de 3 quilonewtons por metro. Então, ambas as vigas, logicamente, aqui tem 6 metros de extensão. Novamente, a gente está procurando o quê? Uma reação vertical, um carregamento pontual para substituir. Nesse caso aqui, dessa viga, a gente já sabe, não é? A gente pode fazer que a força equivalente é carga vezes o L. Então, a força equivalente é 2 vezes 6. Portanto, a força equivalente é de 12 quilonewtons. A gente já viu que no carregamento retangular ela está no meio do vão. Então, aqui eu tenho no meio do vão uma carga de 12 quilonewtons. Tenho aqui 3 metros para cá, 3 metros para cá. Agora vamos ver a do triângulo. Como é que a gente resolve essa bronca aqui do triângulo? Como é que é isso aqui? A força equivalente aqui vai ser a carga vezes o vão, tal qual a área do triângulo, dividido para 2. Beleza? Então, muda isso por enquanto. Então, nossa força equivalente vai ser 3, que é o carregamento lá do topo, vezes o L, que é 6, dividido para 2. Então, nossa força equivalente aqui, 3 vezes 6, 18, ou 3 vezes 3, 9, né? 9 quilonewtons. Agora, onde que ela está? Ela não vai estar no meio do vão. Por quê? Porque o centroide aqui de um triângulo não é no meio do vão. O centroide de um triângulo, eu aprendi isso da pior maneira em uma prova de mecânica, depois de fazer muitas questões, acho que do Hibbeler ou do Beer. O centroide do triângulo, ele está aqui, ó, a 1/3 de onde? Do ângulo de 90 graus. Não esqueça isso, tá? O centroide do triângulo está a 1/3 do ângulo de 90 graus. Então, essa força vai estar mais ou menos aqui, ó, a 1/3 do ângulo de 90 graus, que é o quê? 2 metros, né? Se o vão tem 6, 1/3 é 2 metros para cá. Ou seja, essa força vai estar bem aqui. É uma força de 9 quilonewtons. E ela vai estar, ó, aqui 4 metros, aqui 2 metros. Beleza? E agora eu posso fazer um desenho da viga completa. Eu tenho aqui a viga. Eu tenho aqui uma carga de 12 quilonewtons no meio. E eu tenho aqui mais para o lado uma carga de 9 quilonewtons. Beleza? Daqui para cá são 2 metros. E daqui para cá, tá no meio do vão, né? São 3 metros. Calma. Pronto. E agora, nada mudou. Eu vou fazer a mesma continha que eu fiz lá atrás. Através do somatório de momento igual a zero. E eu vou conseguir achar AY e BY. Tá joia? Então, eu vou fazer aqui de novo. Somatório de momento em B igual a zero. Portanto, de novo, observem que o AY vai fazer sentido de giro horário. E tanto as forças de 12 quanto as forças de 9 faz sentido de giro anti-horário. Então, de novo, aquela questão dos sinais. Eu vou ter o quê? AY vezes 6, que é a distância até o apoio B, menos 12 vezes 3, menos 9 vezes 2, igual a zero. Portanto, eu vou ter que 6AY é igual a 12 vezes 3, mais 9 vezes 2. Portanto, agora aqui essa conta de cabeça, que eu não vou arriscar passar essa vergonha.
12 vezes 3 mais 9 vezes 2 dividido para 6. Portanto, AY... Deu quanto? AY é igual a 9 kN. Como deu positivo, a gente adotou o sentido certo. Então, AY 9 kN para cima. Ah, e para achar BY é a mesma coisa. Somatório de força em Y igual a zero. Então, eu vou ter que AY mais BY, que estão para cima, tem que ser igual a tudo que está para baixo. Que é quem? 12 kN e 9 kN. Fechou? A y eu já tenho. A y é 9 mais by é igual a 12 mais 9. Então daqui eu tiro que by é igual a 12 kN também para cima. Então nossa resposta tem que ser o quê? AY 9 e BY 12. Alternativa letra E, questãozinha também tranquila. Beleza? Vamos para a próxima. Vamos aí para a nossa terceira questão, a questão que caiu no TRT da 15ª região, de 2025 também. Fala que a viga simplesmente apoiada com 2 balanços está submetida a 4 cargas concentradas, como indica a figura a seguir. Aí tem a figura da viga, e ele pergunta os valores em módulo dos momentos fletores máximos, negativo e positivo, são. Então aqui a questão já trouxe um conceito de novo, né, do momento fletor. A gente utilizou o momento nas questões anteriores, mas para fazer conta, momento, força vezes deslocamento. Mas esse momento, ao longo da viga, ele gera o que a gente chama de diagrama de momento fletor, tá? Então, existem alguns padrões desses diagramas. Então, estamos trabalhando aqui com cargas pontuais. O primeiro passo aqui é determinar as reações de apoio. Como eu falei, fazer as questões bem passo a passo. Eu já comecei errado. Deixa eu arrumar. Pronto. Está aqui a nossa viga. Agora ela tem um balanço de cada lado. Ela tem aqui uma carga de 10 kN, uma carga aqui de 40 kN, outra carga de 40 kN e outra carga de 10 kN. Observem que o balanço à esquerda é de 1 metro, o balanço à direita também é de 1 metro. A carga pontual aqui está a 1 metro do apoio esquerdo, a carga pontual aqui está a 1 metro do apoio direito. Essas cargas têm os mesmos valores, bem como a das extremidades. Ou seja, isso aqui é uma estrutura simétrica. Se é uma estrutura simétrica, eu sei que o meu AY tem o mesmo valor de BY. E eu consigo calcular mais rapidamente essas reações de apoio através da somatória das forças em Y. Eu sei que tem que ser igual a zero. Então, tudo que está para cima, AY mais BY, tem que ser igual a tudo que está para baixo. 10 mais 40 vezes 2. Aqui eu sei que é 2AY, vai ser igual a 100. Portanto, AY, que é igual a BY, é igual a 50 kN para cima. Eu terminei minha reação de apoio. Agora ele quer saber o quê? Os momentos fletores máximos, tanto negativo quanto positivo. E por que ele fala de negativo aqui? Porque eu tenho um balanço. Estruturas em balanço, quando tem esse carregamento vertical tradicional, que é o para baixo, elas vão apresentar um momento negativo, tá? Então, vou tentar explicar aqui para vocês, bem resumidamente, mas, enfim. Vamos observar aqui nossa seção, nossa viga, até o apoio. Como que ela se comporta até o apoio? Eu tenho aqui um carregamento de 10 e eu vou observar a viga da esquerda para a direita. Eu vou andando nela da esquerda para a direita até o apoio. No apoio aqui eu sei que tem uma reação de 50 kN para cima. Beleza, mas observando a viga da esquerda para a direita, aqui nesse ponto da extremidade, eu vou dar nome aos bois aqui, tá? Aqui vai ser o ponto M, aqui já é o A, aqui vai ser, o B não pode porque já tem, então é M, A, N e aqui no meio O. Ficou horrível. M, N, O, A e B, mas é o que dá para fazer aqui, tá? Então eu vou dar nome a esses bois aí. Então aqui no ponto M, qual é o momento
que minha viga está sendo submetida? Nenhum. Por quê? Porque eu tenho uma carga de 10, mas em relação ao ponto M não tem distância nenhuma. E momento é força vezes deslocamento. Observe que conforme eu ando na viga da esquerda para a direita, esse momento ele vai aumentar. Por quê? Porque momento é força vezes deslocamento. Então, o momento aqui vai ser a força, que é de 10, vezes o deslocamento, que eu vou chamar de x. Esse x ele varia aqui de 0 a 1 metro. Então, ele começa em 0 e vai até 10 kNm/metro. Então, aqui é o que a gente chama de diagrama de momento fletor. Ele tem essa cara, uma função linear, certo? Esse momento aqui ele é negativo. Por quê? Como eu falei para vocês, vem lá da convenção de sinal. Quando é vigas em balanço, tem essa cara aqui, tá joia? E o negativo, no Brasil, se adota para cima, né? Isso aí, pelo menos foi o que os professores explicaram na faculdade, que é para poder o ferro, né, a armação, sempre acompanhar o momento. Então, enfim, é coisas de convenção de sinal. Enfim, aí agora a gente tem que observar a viga a partir do apoio. Então, vamos encher de desenho aqui. Tá? Então, a partir do apoio até o próximo ponto que eu marquei, né? Até o ponto N. Vou desenhar aqui. Aqui está o apoio. Aqui está o ponto N, que é onde tem uma carga de 40 kN. Aqui eu tenho uma carga que é a reação de 50 kN. E aqui eu tenho uma carga de 10 kN. Agora eu vou olhar daqui para cá. Então, o meu x, que variava de 0 a 1, agora ele está variando de 1 a 2. Tá joia? Ele varia agora de 1 a 2. E eu vou montar a equação do momento da mesma forma que eu montei ali em cima. Momento é força vezes deslocamento. Calma, calma, calma. Beleza? E agora, quem são as forças envolvidas? O 10 continua sendo 10 vezes x, né? Menos 10 vezes x, lembra do sinal. Mais, por quê? Porque aqui a força está para cima. Tá? Então, mais 50 vezes x menos 1. Por que x menos 1? Né? Porque eu estou olhando agora aqui, ó, de 1 até 2. Tá? E essa força aqui ele inicia no ponto 1. Tá? Então, é x menos 1. E o 40 não vai entrar. Tá? O 40 não vai entrar porque eu estou fazendo até ele, ó, até esse ponto aqui. Então, vai ficar 40 vezes 0. Lembra que eu estou andando na viga da esquerda para a direita. Então, não cheguei no 40 ainda. Tá? Não cheguei nesse ponto aqui. Então, a equação agora fica assim. Momento é menos 10x mais 50x menos 50. Então, portanto, momento vai ser 40x menos 50. Lembrando que aqui o x varia de 1 a 2. Beleza? Ou seja, quando o x for 1, eu vou substituir aqui, ó. Vai ser 40 menos 50 menos 10 kN/metro. Bateu com o que a gente achou lá em cima. Então, tem uma continuidade, tá correto. E o momento, quando for 2, vai ser 40 vezes 2, 80 menos 50. Vai ser 30 já positivo. Tá certo? Então, o nosso diagrama de momento fletor vai ficar como? Desenha a viga aqui de novo. A gente já viu que aqui ele vai de 0 a menos 10. E aqui ele vai de menos 10 a mais 30. Tá joia? Então, aqui negativo, aqui positivo. E aqui é o ponto lá que eu chamei de N. Beleza? Então, aqui a gente já tem a nossa resposta. Porque a única resposta que tem um 10 na alternativa é a letra E. E já apareceu o nosso 30 aqui. Se a gente continuar brincando e fazer o diagrama agora desse trecho aqui, do N para o D, a gente vai ver, do N para o D, do N para o O, a gente vai ver que vai dar uma equação constante de valor igual a 30. Esse nosso diagrama de momento fletor aqui, ele é o seguinte, deixa eu apagar aqui, fica mais fácil de se fazer aqui por cima.
Observe, ó. Não apaguei foi nada. Deixa eu apagar aqui. Pronto, beleza. Fazer de uma forma mais lúdica, né? A gente tem aqui, ó, de 10 até 1 é 10 vezes 1 menos 10, negativo. Aqui vai aparecer a reação. Então, vão ter as duas forças agora agindo. Ele vai até 30, positivo. Quando a gente fizer a continha lá, a gente vai ver que essa parte aqui vai ficar constante de 30. E a viga é simétrica, então agora é só rebater. Então aqui ela também é menos 10. E aqui ela desce até mais 30. Então esse aqui é o nosso diagrama de momento fletor para essa viga. Então assim, eu sei que parece bem teórico, bem complexo, mas eu fiz aqui realmente para explicar para vocês de onde vêm essas coisas. Mas quando a gente faz só observando as forças, fica um pouco mais lúdico. Claro que a gente tem que levar em perdão. A gente tem que levar em consideração aqui as reações de apoio, tá? Então isso aí não tem como deixar de fazer. Tem que calcular as reações de apoio aqui para poder fazer essa continha. Mas aí vira matemática, força vezes deslocamento. A gente vai ver um outro caso quando envolver carregamentos uniformemente distribuídos. Mas vai ficar para um próximo vídeo. Beleza? Tranquilo? Vamos lá para a última questão dessa parte, que fala sobre reações de apoio, vigas biapoiadas. Então a gente vai ter agora uma nova questão aí que caiu no Ministério Público do Piauí em 2025. Fala que a viga simplesmente apoiada da figura a seguir está submetida a um momento de 60 kN/metro e duas forças concentradas. Então aqui o que que surgiu de novo? Surgiu um momento pontual, né? Um momento aplicado diretamente na viga de 60 kN/metro. E ele pede as reações de apoio. Aqui eu tinha errado o enunciado, eu só corrigi riscando, então considerem aí. Então a gente viu aqui hoje, a gente viu carregamento retangular, tá? Que é um carregamento uniformemente distribuído, que a gente pode converter ele, né, para fins de cálculo, em uma carga pontual no meio do vão. A gente viu o carregamento trapezoidal, que nada mais é do que um carregamento triangular mais um retangular. E o triangular a gente também pode converter para uma carga pontual, né? Aqui uma carga Q, aqui uma carga Q. Isso aqui eu tenho Q vezes L, aqui eu tenho Q vezes L sobre 2. E aqui a carga, a força está aqui, a 1/3 do ângulo de 90 graus. Vou botar alfa, né? Para não confundir. Tirar esse θ daqui e a gente coloca um alfa. Do ângulo de 90 graus. Beleza? A gente viu também cargas pontuais, como é que funciona. E agora a gente tem aqui uma carga de momento. Então a carga de momento que a gente vai fazer? Muito tranquilo. A gente vai aplicar o que a gente já aprendeu até aqui. Então a gente vai ter aqui a nossa viga. Tá aí a nossa viga biapoiada. Com nossos apoios. E agora a gente vai ter, ó, AY, que a gente vai ter BY. Definitivamente a nossa viga não tem uma estrutura simétrica, então a gente não pode aplicar aquela questão lá do somatória de forças em Y. E a gente tem umas cargas aqui, ó, 12 kN, 24 kN. Aqui a gente vai aplicar o que a gente já veio aplicando, que é o somatório do momento em B igual a zero. Lembra que B é um apoio, então o momento nele é nulo. A gente vai ter o quê? A gente vai ter AY vezes a distância, que é de 6 metros, é a viga inteira. Tá? Observa aí que a Y tem o sentido de giro aqui, horário. Beleza? A gente tem que esse momento aqui, ele tem o sentido de giro anti-horário. Essa força de 12 kN vai ter o sentido de giro anti-horário. E a de 24 também anti-horário. Tudo isso em relação ao ponto B. Beleza? Se a gente mudar o referencial, isso vai mudar logicamente. Então, aí a gente vai fazer a continha. AY vezes 6 menos. Por que menos? Porque um está no horário, o outro está no anti-horário. Menos 60. Menos 12 vezes a distância de 12 até o apoio, ó, 2 metros. Menos 24, a distância da força de 24 até o apoio, 1 metro. Tudo isso
igual a zero. Portanto, eu tenho que 6... Calma, calma, calma. Eu tenho aí que 6AY vai ser igual a 60 mais 12 vezes 2, 24. Vou botar aqui, ó, bonitinho, né? Pra gente não se perder. Mais 24. Então, 6AY é igual a 108, portanto, AY eu acho que dá 18 quilonewtons para cima. Só para a gente evitar um transtorno, vamos fazer na calculadora aqui, né? 108 dividido para 6, 18. Beleza? Bateu. Então, a gente já tem a Y. Pelas alternativas, só pode ser a letra E. Mas tinha um professor meu que falava que o seguro morreu de velho, alguma coisa assim. Então, vamos calcular aqui também o BY. A gente calcula através do somatório das forças em Y igual a zero. Tudo que está para cima é igual a tudo que está para baixo. Ah, mas Uriel, não entra um momento ali? Não, aqui a gente está fazendo somatória de forças, tá? Esse momento aqui é uma carga de um momento pontual. Ele não entra nessa conta aqui. Então, as forças estão em equilíbrio. AY mais BY é igual a 12 mais 24. Então, 18 mais BY é igual a 36. Portanto, BY, apesar da viga não ser simétrica, as reações de apoio são iguais. Isso acontece por conta desse momento que está aqui no meio. Tá? Então, aqui a nossa alternativa, letra E. Então, hoje a gente trabalhou com vigas biapoiadas, com diferentes tipos de carregamento, calculando tanto reação de apoio quanto momento fletor. No próximo vídeo, a ideia é gravar mais sobre carregamento distribuído. A gente tem uma questãozinha aqui que eu separei de treliça, que dá um pouquinho mais de trabalho, beleza? A gente tem aqui uma questão com viga Gerber para resolver, um pórtico e duas questões maldosas da FCC, duas questões que de cabeça eu não sei nem errar, né? Que a gente precisa de umas tabelas auxiliares aí, realmente questões maldosas. Ainda tem aqui, como eu falei, as questões também engastadas, a gente trabalhou hoje só com vigas biapoiadas, tá? E eu acho que é isso. Então fica para o próximo vídeo, para não ficar um vídeo muito longo, né? Eu sei que é maçante, mas é importante você ter essa noção da análise e praticar bastante, porque é muito cobrado não só na FCC, como também em outras bancas de concurso. A maioria das questões são tranquilas, né? Uma ou outra, como essas que eu mostrei aqui, vem apelativa, mas é importante que você pratique. Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo. Valeuzão!